Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Prazer Resolvidaça. Eu e minha parceira de projeto aí, a Vanessa, a gente está com um convidado super especial hoje, que é o Agnes Santoro, que vem no Instagram Agnes Santoro Masculinidades. A gente vai falar sobre esse universo do homem, que é muito importante para nós também. Agnes, seja muito bem-vindo. Olá, eu agradeço muito o convite. Um prazer a gente estar conversando aí hoje. Que bom. Oi, Agnes, gente. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Como eu já falei outras vezes, todos os convidados que a gente traz aqui, além de serem super especiais, como a Eliane sempre fala, sempre nos trazem muita informação e muito conhecimento. A gente está sempre aprendendo coisas novas com vocês. Então, eu fico muito feliz de ter um homem aqui falando sobre masculinidade para me ensinar mais coisas. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito grato. E assim, partindo do seu Instagram, né, do que você fala lá, aliás, já estou adorando a campanha que você está fazendo, né, para que a gente coloque mais mulheres na política, eu já estou dentro disso aí, adoro isso. Eu queria saber o que é um consultor em masculinidade. Me conta um pouco mais do seu trabalho aí. Bem, eu sou terapeuta holístico, né? Então venho trabalhando já há alguns anos com atendimento, ajudando as pessoas a se conhecerem, a se melhorarem, né? A resolver suas questões. E eu foco, né, nesses últimos anos agora em homens. Tenho focado nesse trabalho para a gente olhar para a masculinidade, para a gente olhar para os nossos privilégios, para as questões que envolvem, e estou aprofundando nesse estudo, né, comigo mesmo, e também nesse trabalho com outros homens, né, fazendo atendimentos, encontros, rodas, retiros, treinamentos, e faltou um nome para esse trabalho, né? Então, eu conheço e converso com várias pessoas que estão fazendo esse trabalho também em áreas, às vezes, parecidas, às vezes um pouco diferente, e todos nós, como que chama isso, né? Um facilitador de rodas, e então não tem esse nome, né? Algumas pessoas acham meio esquisito, eu também acho um pouco, falar consultor em masculinidades, como se, né, eu soubesse muito para poder, né, guiar alguém, mas eu acho que através dessas reflexões, desses estudos, né, individuais e também coletivos, cada vez mais estamos aprofundando nesse tema, e homens têm se aberto por necessidade, né, de se autoconhecer, mas também por uma pressão social de que realmente não dá mais para aturar certos tipos de comportamento, né? Com certeza. Posso perguntar como é que surgiu esse trabalho aí na sua vida? Como é que isso aconteceu? Claro, na verdade foi uma série de passos, né, que parecia não estar tão conectados, mas acabou se conectando muito. E veio principalmente de eu morar numa comunidade, né, uma ecovila, onde fazíamos cursos, retiros, né, em Piracanga, na Bahia. Fazíamos retiros todas as semanas e eu comecei a perceber, como é óbvio em todos os lugares, que sempre são 70%, 80% de mulheres, né, fazendo os cursos, fazendo os retiros, e aquilo foi, né, me incomodando. Cadê esses homens? Cadê os caras que não estão aqui se olhando, investindo nesse processo? E, ao mesmo tempo, eu fui fazer uma formação de aprendiz de parteira e aprendiz de doula. Olha, que legal! Que e aí eu tive o privilégio de mergulhar nesse universo, né, da gestação, do parto e do sagrado feminino. E aí eu falei, nossa, cadê o masculino? Cadê os homens? Cadê nós nesse parto? E aí fui estudar e mergulhei, né, no que é o patriarcado. E aí eu não consegui não fazer alguma coisa, né? E aí trouxe essa energia ativista e terapeuta para fazer esse trabalho. Excelente, parabéns. A gente é muito eu vou confessar para você que assim, no começo, quando eu comecei a trabalhar com relacionamento, sexualidade, e sim, 80% as mulheres é que a gente mais ajuda, porque elas precisam mais, penso eu, e elas buscam mais também. Só que no meio desse caminho aí, a gente percebe que não tem muita vazão para os homens, né? E aí eu fico pensando, e a gente traz muito disso aqui nos nossos temas, tudo. A gente fica pensando, esses homens também precisam de ajuda, né?
porque hoje a gente ouve, assim, né? A gente vê essa questão assim, o cara fala, o cara não sabe mais como chegar numa mulher. E não é nem isso, é que assim, eu não sei exatamente como funciona, mas eu penso que as mulheres elas estão buscando tanto conhecimento, é como se aquele homem ele tivesse ficado para trás com o conhecimento dele, né? Então, trazer esse homem para essa roda de conversa, trazer esse homem para outros assuntos que sejam do universo masculino mesmo, eu acho de extrema importância. E como que você tem percebido isso, assim? Tá muito difícil dos homens engrenarem nesses assuntos? Concordo totalmente com você. E sim, né, tem sido difícil, tem crescido cada vez mais, Que bastante, bom. mas é algo realmente muito novo, né, de que vem de anos e anos do trabalho das mulheres, né, trazendo essa consciência, trazendo esses estudos, e nós homens ficamos para trás mesmo. E agora tentando se conectar com elos perdidos mesmo, até de sabedoria, né, de tem poucos homens que conseguem trazer informações, né, mais ancestrais, mais antigas mesmo, por conta de perda dessa conexão com o que é ser homem, da masculinidade, né, e entrar numa esfera muito grande de violência e de Sim, não conexão com seus sentimentos. Então tem uma dificuldade dos homens de chegarem, de dar continuidade, de investir, né, o seu tempo, às vezes o seu dinheiro, e tá ali, mas tem crescido. E ao mesmo tempo essa pressão social, né, de que você começou falando, os homens já estão não se vendo, né, como consegue, e a gente ouve muito nas rodas, agora tudo é assédio, não pode nada, porque de fato está tendo uma revolução, uma evolução mesmo, né, de sim. consciência, e nós homens que não estamos acostumados a olhar para isso, estamos ficando perdidos, né? Então acho que é importante essa ajuda, né, essa educação mesmo, porque ela traz resultados, porque os homens, o índice de suicídio, né, de violência é muito grande por conta de não dar vazão aos sentimentos, não conseguir conversar. E por isso o nome do meu projeto é Diálogo Masculino, porque eu acho que Ai, esse é um legal. grande desafio Adorei, de nós adorei, homens. adorei. É, eu percebo muito, alguns homens me procuram, né, no meu atendimento, bem menos do que as mulheres, como a Eliane falou, é uma diferença muito grande ainda. É, mas alguns homens me procuram e eu sinto que eles têm até dificuldade de dizer exatamente o que eles estão buscando, quais são os problemas que eles têm, quais são, porque eles ficam num medo, talvez, de se expressar errado, ou de acharem que, porque eu sou mulher, eu vou julgar e vou condenar, e é uma coisa muito difícil, né? Eu acho que eles não têm se sentido muito acolhidos nesse novo mundo, vamos chamar assim, nessa nova situação em que as mulheres estão se questionando muito, por consequência, estão questionando muitos homens, e eles não têm tido muito apoio, eu acho. Então, uma página como a sua no Instagram, para mim, é muito importante, porque mostra que eles têm apoio, sim, eles podem falar, eles têm uma via de apoio dentro do masculino, eles não precisam vir falar com uma mulher se às vezes isso está muito difícil, né? Muitos homens preferem falar com mulheres, outros preferem falar com homens, mas ao mesmo tempo não tem essa cultura, né? O que a gente mais vê é, nossa, não imaginava que isso existia, que era É, possível, que eu não estou sozinho, passando por isso sozinho. Então, essa é das coisas que a gente mais ouve nas nossas rodas, nos nossos círculos, por conta de não saber mesmo dialogar. E eu vejo que é uma falta de repertório, de informação mesmo. E isso se deu para mim, né? Então hoje eu faço esse trabalho porque eu estou fazendo esse trabalho comigo mesmo e tenho acompanhado o trabalho de muitos irmãos, de chegar um momento e falar, mas o que eu estou sentindo, assim, né? E só eu consegui falar, eu estou puto, eu estou com raiva, né? E falar, por quê? Porque a raiva é um sentimento, né, que o homem pode ter raiva, né? é, Masculino. E aí eu fui olhar, que mais, assim, né? E na época minha companheira, que mais? Mas por quê? E aí eu fui vendo, falei, nossa, tem tristeza, nossa, tem frustração, tem ansiedade.
E aí, conforme eu fui conseguindo destrinchar tudo isso, né, e mesmo fazendo terapia, e mesmo sendo terapeuta, né, ainda com essa dificuldade de conseguir mesmo olhar o que eu estava sentindo e começar a trazer isso para as rodas e outros homens, e a gente usar, né, a comunicação não violenta, outras ferramentas, para ajudar a trazer para palavras, para sentimentos, e com isso poder aprofundar, né, que é uma grande barreira de muitos homens. Com certeza. Tem muito aquela questão, eu acho assim, um pouco, né? Porque a gente pensa que é sempre aquela questão do choro, o homem não pode chorar, a gente ouviu isso muitas vezes, e isso é tudo muito. Assim, eu acho que ele é repetitivo, porque a gente fala muito disso, mas ele é uma das coisas que mais aparecem nos atendimentos. Você percebe isso também nos seus atendimentos? Assim, tem dois grandes grupos, né, de pessoas, de homens que vêm procurar o trabalho. Um de principais que nunca se viram dentro dessa masculinidade, né, do que é vendido como essa masculinidade que a gente chama de masculinidade hegemônica, né, que é o mais machista, que é, né, misógino, homofóbico. Então todos esses preconceitos, né, a masculinidade frágil, que qualquer coisa, né, abraçou um amigo, deu um beijo no rosto do amigo, já não é mais homem, né? Então todos esses processos, muitos homens já nunca se identificaram com isso. E já chegou muitos homens de falar, mas eu posso vir assim, né? Seja pela orientação sexual, seja porque nunca se viu muito como esse homem, né? O que a gente fala às vezes o macho alfa, né? Esse símbolo. E tem outros que, de fato, já caminharam nisso, olharam, questionaram e falaram, meu, né, tem um monte de privilégios aqui e esses privilégios é o que faz tudo isso estar bagunçado e ser tanta opressão para todos os lados, porque nós homens também nos oprimimos e somos oprimidos, né, mas nada se compara ao que é feito com as mulheres e com todos os outros grupos minorizados, assim. Então é um processo pessoal, individual e ao mesmo tempo social e coletivo, né? Então de perceber essa dinâmica e conseguir trabalhar isso, eu acho que é um grande desafio para os nossos tempos, assim, né, onde a gente está questionando mesmo esses padrões, essas regras de comportamento e como fazer isso de uma forma diferente. E você sente que ainda tem muitos homens que resistem a essa mudança de comportamento, resistem, primeiro, apesar deles agirem como esses machos alfas, como você chamou, eles não admitem que são machos alfas, e segundo, porque eles talvez não achem que isso exista. Você percebe isso? Olha, existe muitos níveis, né, mesmo se a gente tenta pôr em caixinhas assim, né, mas tem uma grande parte, ainda muito grande, da sociedade que tem um pensamento totalmente mesmo patriarcal, né? Mesmo sem entender o que é o patriarcado, sem entender as dinâmicas, mas continua agindo dessa forma e qualquer coisa vista como destoante é reprimida, né? Seja indiretamente ou às vezes com violência mesmo. Então esse é um grande, acho que ainda muito forte, né? Por isso que resiste a tantas mudanças. Mas cada vez mais está se abrindo, está se quebrando, né? Está se mostrando e mostrando de formas diferentes. Então tem os movimentos mais de paternidade, outros às vezes mais de autoconhecimento e xamanismo, né? Então uma conexão com a natureza, outros mais de psicólogos, né? E aí o grupo LGBT, né, que ia mais também trazendo mais essas reflexões, então tem diversos aspectos. E agora a gente cada vez mais tentando também, né, poder conversar, porque quando a gente conversa, a gente traz essa diversidade, a gente traz esse aprendizado. Eu acho que é muito importante ter as rodas só de homens, ter as rodas só de mulheres e ter essas trocas, né? Assim como também ter qualquer outra roda que sentir, né, de poder ter esse momento de falar com iguais, de pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, mas poder também ter essa troca. E eu acho que nós homens temos uma grande dificuldade de ouvir, né, sobre esses questionamentos, sobre essas críticas mesmo ao machismo que a gente vive estrutural na sociedade, mas se faz necessário, né? Sim, com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, é que a gente passou aí pelo Dia das Mães, né? Já há bastante tempo, inclusive,
Mas, assim, a questão de... A gente fala muito do porpério da mulher, né? Trazendo um pouco aí para essa temática da sexualidade, né? A gente passa muito pelo... sabe do porpério da mulher, que, aliás, as pessoas falam que o porpério dura 40 dias, é a tal da quarentena, e não. O porpério da mulher vai durar o tempo que ela achar que é necessário, o tempo que ela precisa. Não existe uma regra, né? Mas a gente nunca falou do porpério do homem, né? A gente nunca falou disso. E eu não sei se é alguma coisa, se em algum momento você já falou sobre isso na sua roda, na roda de conversa, ou se trouxe essa temática. Você já passou por isso? Sim, eu acho que muitas amigas, doulas e parteiras me chamam para rodas, né? Então, normalmente tem a roda de grávidos, né? E na verdade sempre está aberta para os homens, mas os homens quase nunca vão. Oxe. Normalmente vão só na primeira e olha lá, né? E muitas vezes elas me chamam justamente para chamar os homens, né? Para chamar os companheiros, né? Os maridos ou os pais. E aí eu trabalho alguns temas, né? Lógico que normalmente é só uma roda. Tem grupos de homens que trabalham isso, então tem um amigo, né, o homem paterno, que aprofunda nesse tema e traz, e é um tema de fato delicado, né? Eu tenho atendido, agora eu atendi uma pessoa, inclusive essa semana, e que está passando um super desafio, porque e quando você ainda, né, traz junto com a sexualidade, porque para o homem é um momento onde toda a alegria, o prazer aumenta e a sexualidade aumenta, mas não traz aquilo, né? A relação não está com essa energia, muitas vezes a mulher não está. Então, já era uma dissonância muito grande. E como eu também falo de não monogamia, muitos homens vêm, nossa, eu acho que eu preciso dessa não monogamia. E de falar, meu, porque ninguém foi preparado mesmo para que, Ninguém olha, mesmo, esse é é um verdade. momento desafiador, onde vai precisar muito da sua energia, né? E quando a gente fala de não monogamia, mais ainda. Por quê? Porque tá ali precisando de muito atenção, né? A criança, a mulher. Então, é um desafio mesmo, e que os homens, a gente não está sabendo disso, né? Eu, no puerpério da minha filha, né, vi ali, passei o desafio e não tive essas informações que ajudariam tanto, né? Eu sinto que, se para as mulheres que são mães, ainda existe muita falta de informação nessa fase pós-gestação, porque a fase da gravidez acho que está super explorada. A maioria das mulheres já sabe muito bem como é que vai ser, quais são os possíveis problemas. Mas aí eu vejo que tem muitas mulheres que simplesmente não sabem as dificuldades de, por exemplo, amamentar, né? Ou de trocar uma criança, de como lidar com cólica, com isso, com aquilo, com os hormônios que bagunça tudo, que não sei o quê. Então, se existe essa falta para as mulheres, imagina a falta que existe para os homens, porque para os homens nunca se fala, ou nunca se falava, né? Era assim, não, isso não é assunto para falar, esse patriarcado, esse machismo da sociedade, sei lá, era uma coisa assim, não, isso não interessa, não tem, para que eu preciso falar disso? Sim, Então, com certeza. eu entendo um pouco isso que você está falando nesse sentido, né? De gente, como falta informação, né? Se falta para as mulheres, para os homens falta 10 vezes mais. E a gente precisa de gente que venha trazer essas informações, homens que passaram por isso, mesmo que brincando. Teve aquele rapaz que era do Cacete Planeta, agora esqueci o nome dele, que escreveu um livro também logo depois que eles tiveram filhos, para contar um pouco de como é esse período do pós-nascimento, né, para o homem, porque para a mulher já é difícil, mas a mulher tem uma rede de apoio maior, ela tem mais facilidade de buscar ajuda, e o homem é muito fechado nele mesmo, não, eu tenho que me virar sozinho, né? Então, eu acho legal que vocês tenham esse projeto, que exista isso, e quanto mais projetos desse tipo, melhor, porque é importante. Esses dias a gente estava conversando sobre paternidade e justamente, né, muitos homens falando a importância de ter rede, né, rede de apoio, lugar onde a gente pode conversar. Então, acho que esse é um desafio muito grande mesmo dos homens, né, de a gente ter esses lugares de conversa, de aprendizado, e
crescido, né? Mas ainda são poucos, ainda tem bastante resistência, né? Aquela piadinha do homem de não procurar ajuda, né? De não querer saber, de não pedir, se perde, está perdido ali de carro, mas continua. Hoje em dia, né? O Waze resolve isso. Mas tem essa questão de a gente tem que provar que sabe. E isso é um peso muito grande. E é isso que nós, homens, precisamos perceber, que o machismo, que o patriarcado traz esse peso e a gente continua reproduzindo, nos machucando e principalmente machucando quem está perto da gente, as mulheres e crianças e mais vulneráveis, principalmente, né? É como se o homem ele precisasse ser aquela força motriz, né, de que está pronto para tudo a qualquer momento, ele não pode chorar, ele tem que ser desprovido de emoção, esse tempo todo, assim. Então, assim, eu fico pensando, pessoas, casais jovens, né, que passam por isso. Outro dia, eu atendi um cliente, né, e assim, ele me trouxe uma situação que estava acontecendo na vida dele e tal. Só que essa situação era uma situação totalmente assim abusiva para com a parceira dele, né? E assim, eu tentar explicar para ele que isso estava errado foi desafiador para mim também, porque por mais que eu tivesse ali as ferramentas, o caminho certo para explicar para ele, e ele tentar entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo foi um caminho assim, como é que eu posso dizer? Foi um caminho de mão dupla, mas antes era assim, agora não é assim, né, na cabeça dele. E ao mesmo tempo, eu falei para ele o seguinte, que o que ele estava pensando que era normal, que naquele momento podia, nunca foi normal. Não é que não é normal agora, nunca foi normal, né? E colocar isso para os homens que você atende, que eu atendo, que a Vanessa atende, é muito desafiador explicar isso para eles. Não é porque não é normal agora, como você falou no começo da nossa conversa, que tudo é assédio, né? Que as pessoas dizem que hoje tudo é assédio. Não é que é assédio, é que nunca foi normal. A gente não tinha esse conhecimento, né? Que hoje está vindo muito mais à tona do que antigamente, né? Perfeito. Eu gosto de falar que, assim, é diferente o que é comum e o que é normal, né? Porque é isso, era comum, até agora foi comum agir Sim. dessa forma, mas não é normal, né? Então, acho que isso é bem importante a gente ver, e todos os preconceitos e privilégios se colocam nessas categorias, dessa forma, assim, né? A gente pode perceber essas mudanças. E eu trabalhei com muitos homens em processos de perícia judicial, né? Então, briga de casal, se separando, com crianças, e vários deles com a Lei Maria da Penha, por conta de violência, que eu fiz um Sim. estudo, né? Um aprofundamento tanto de acolhimento dos homens, né? Como também das mulheres vítimas, e aí de os homens entenderem, de falar assim, poxa, mas eu não né, porque essa lei aí, Maria da Penha, não fiz, eu não sou essa, não fiz violência, né? E aí de falar, sim, você fez. Olha aqui, ó, né? Tem essas, e que sim, era comum até agora, né, agir dessa forma e não é mais. E no seu casamento foi comum vocês agirem dessa forma e agora que estão separando, ela está percebendo que não é normal, né? Que Normal. isso é violento, que isso não tá legal e tá começando a perceber e a mostrar. E os homens, né, estão percebendo isso somente isso quando afeta eles, né? E não antes. Claro que agora cada vez mais, com toda essa pressão, né, toda essa publicidade que tem se dado também, mas a maioria das vezes é quando, né, se sente vítima. E Sim. hoje, ainda bem, também a Lei Maria da Penha trouxe vários cursos, né? Então, são aí essas rodas reflexivas que têm ajudado muito os homens que, né, estão cometendo aí violência e tem esse processo de educação, de poder se trabalhar e os resultados estão sendo excelentes mesmo. Sim, tem ajudado bastante pessoas, assim, eu percebo até, eu percebo, esses dias eu estava fazendo
a gente faz como se eu pudesse fazer um resumo dos atendimentos, né? Então, assim, às vezes eu vejo pessoas de 60, 70 anos que ainda têm aquela boa vontade de melhorar. Como que eu faço para melhorar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, pessoas jovens, homens jovens de 21, 25 anos, às vezes 27 anos, são homens jovens, e que têm uma cabeça, assim, fechadíssima, machista, abusiva, chega a ser narcisista. E eu fico pensando assim, gente, onde que estava? Aí você vê que tem toda uma coisa lá atrás, né? Não só do patriarcado que a gente sempre fala, mas tem toda uma questão de criação, de, de, de crenças assim que te achatam no chão e falam, olha, é isso e pronto, sabe? Eu fico pensando como ajudar um homem desse. É muito difícil e tem momento que não tem como mesmo, né? Que não quer ser ajudado. Então, É, e aí, se você, né, a gente começou falando disso, muitas mulheres eu recebo sempre, né, no meu Instagram, mensagem de quando vai ter uma festa, porque eu quero encontrar esses homens que estão se trabalhando, porque eu não aguento mais encontrar esses homens que não sabem fazer sexo, esses homens que não sabem lidar com seus sentimentos, né, que não tem esse mínimo desse olhar, né, para essas questões, para entender o machismo, para entender as relações de dominação, né? Então, eu recebo muito essas informações. Por quê? Porque, de fato, as mulheres estão se trabalhando, estão vendo, e sim. ainda é a minoria dos homens. Mas isso, né, tem trabalhado, tem caminhado, e o objetivo é que a gente possa ampliar, né, todo esse trabalho. Sim, com certeza, né? E eu sinto muito, assim, uma resistência ainda muito grande da parte dos homens, né? Em se trabalharem, como você diz, em si. É como se isso fosse ofensivo para eles. Você sente isso? Sim, porque vai de contra com o machismo mesmo, com o patriarcado, de que é o patriarca, né? O sabe tudo, que está ali mandando. Então, como você vai num lugar onde você vai ali lavar suas feridas mesmo, né? Vai doer, vai olhar ali e falar, puxa, eu errei mesmo, né? No curso que a gente faz, né, para lidar com homens, né, apenados pela Lei Maria da Penha, a gente falava muito assim, ó, a diferença entre vocês e eu é que você tem um boletim de ocorrência. Por quê? Porque eu Olha, também já fiz assédio, eu também já fiz alguma coisa que se alguém me denunciasse, eu, né? Então isso é importante, a gente perceber de que não, né, quem faz essas coisas absurdas não são os monstros nos becos, nas vielas, não são homens, né, ali tendo sua vida normal, né, entre aspas aqui, e que estão cometendo, né, esses abusos, esses assédios, esses, né, para não falar as violências piores, assim. Então a gente precisa olhar para isso, conversar sobre isso para dar esse suporte, porque aí quando a gente olha isso e tem essa ajuda, porque são duas coisas, né? Tem que ter o acolhimento, mas tem que ter também, olha, isso aqui tá errado, né? Isso você está usando sim. privilégio, está usando uma violência e tá errado. Em grande parte, acho que eles nem sabem como se comportar diferente. É um ensinamento, como você falou mesmo, né? Você tem notado a remissão desses casos? Olha, pouco sim, né? Dos homens que têm buscado, sim, muito, né? É que também De tem isso, né? Tem os que buscam, né? E tem sim, os que não vão buscar de jeito nenhum, infelizmente. É. é a minoria ainda dos que buscam, mas sim, tem muitos e tem ido atrás, né? Então, eu uma vez contei num evento que eu tinha ido atrás de uma amiga que eu tinha assediado na escola, e a gente tinha a mesma idade, mas eu ficava lá com umas brincadeirinhas, ela falava que não. Eu sabia que ela gostava, ela também, né, tinha vergonha e medo, mas quando eu fui caindo as fichas do que é assédio, do que é abuso, eu falei, puxa, eu agi errado com ela, Olha que né? E a bacana gente você ainda tinha uma perceber. amizade de Facebook, de, né, se ver de vez em quando no bairro. E aí eu puxei contato com ela e falei, olha, queria te contar uma coisa, e, né, preparei ela, porque eu não sabia como ela podia reagir disso, assim, né? E eu falei, olha, tenho estudado autoconhecimento, e eu sinto que eu agi errado com você, né? Que eu fiz algumas coisas ali que,
né? Você falava que não queria, ela, não, mas eu queria, sim, eu só tinha medo. Eu falei, não, tudo bem, eu sei, mas você falou não e eu agi errado, né? Então eu acho. E aí, quando eu falei isso, né, num evento de homens, depois recebi vários relatos, assim, de homens indo e falar com questão de violência, né, que agiu com violência contra pessoa, agiu de forma homofóbica, e de indo pedir desculpa, de indo se entender. Então, acho que a gente, né, tá abrindo aí esse canal de vulnerabilidade e de ver que isso é mais difícil. É aí que a gente tem que, né, a gente fala que os guerreiros, quem, né, quem quer ser macho mesmo, vê se dá conta dos seus sentimentos, né, desse trabalho assim de autorresponsabilidade. Esse é um grande desafio e a gente está buscando ampliar isso para os homens. E lidar com a vulnerabilidade é desafiador, porque você vem com tanta carga, né? Carga mental do que você pode, do que você deve, né? Mas menos do que não pode, do que você não precisa fazer isso o tempo todo. Então a carga é tão forte que a vulnerabilidade ela dá aquela estremecida, né? Eu acho impressionante, assim, é muito semelhante com o que a gente percebe com as mulheres, ainda que diferente, óbvio, mas o que eu quero dizer é assim, a partir do momento dessa história que você contou, né? A partir do momento que outros homens viram no seu relato a si mesmo, né? Eles se reconheceram no que você estava falando, no que você estava trazendo, é que eles se deram conta do que estava acontecendo com eles, né? E eu e a Eliane, agora há pouco, fizemos a gravação de um outro podcast que a gente estava conversando sobre abuso, né? Relacionamentos abusivos, e tem muito isso no feminino também. Quando a outra mulher conta a situação dela, o que ela viveu, é que você muitas vezes olha e fala, nossa, eu também vivi um relacionamento abusivo, ou não igual, obviamente, mas eu também passei por uma situação dessa, eu me reconheço no outro, né? Então, como é importante o outro trazer o exemplo, o outro trazer a fala dele para que você possa se identificar e, às vezes, reconhecer que você ou sofreu um abuso ou que você está sendo um abusador, né? Eu acho que isso é muito legal, muito bom. Uma história dessa, um relato desse, para mim, é muito significativo. Verdade, concordo. Agni, eu queria te fazer uma pergunta. Quando que surgiu essa... Não vou falar assim, essa ideia, né? Porque não foi uma ideia, foi uma necessidade, né, sua de buscar esse autoconhecimento, de essa desconstrução de tudo que você aprendeu. Na verdade, para mim, começou muito cedo. Então, muito cedo eu comecei a questionar algumas coisas, né? Na adolescência, eu fui num brechó e achei uma saia linda e eu comprei. E aí depois eu tive uma coleção de saias. Eu já tinha cabelo comprido, então era uma coisa meio, né, diferente, assim. Então, eu já queria questionar por que eu não posso usar saia. Os escoceses gostam, adoram a cultura celta, né? Então, eu tinha ali tentando justificar também um ativismo, né? Também o ir contra o não pode, o que precisa ser, né? Então, para mim, isso veio muito cedo, assim. Mas, há 5 anos atrás, mesmo dentro desse processo de ver a falta dos homens, de entrar nesse universo feminino e de perceber a minha falta de conexão e de conseguir comunicar isso, de dialogar isso comigo mesmo e principalmente, né, com as pessoas mais próximas de mim. Então aí surge o projeto Diálogo Masculino, que é justamente isso, a gente trazer esse diálogo e sobre a masculinidade também, né? Não só sobre homens, mas o que é isso, tem essas energias, não tem, então trazer essa reflexão sobre a binaridade, né? E aí todos os fatores que advêm disso, assim. Então, eu venho fazendo esse estudo, muito em parcerias também, porque eu venho do coletivo, eu acredito nos coletivos, né? Então também fazendo trabalhos em conjuntos com outras pessoas, porque eu acho que a gente está precisando ampliar mesmo esses temas, né? O Juntas são mais fortes, que é uma hashtag forte, né? Mas é juntos mesmo, é o coletivo mesmo, enquanto a gente precisa se ajudar aí, né? E em algum momento, assim, você percebeu nos seus relacionamentos, né?
Você percebeu que isso seria essa sua busca por autoconhecimento, buscando essa desconstrução, isso prejudicaria algum relacionamento seu? Ou prejudicou, na verdade, né? De alguma forma? Eu não, porque eu tive muito privilégio, né, de estar morando com pessoas que estão nessa busca, nesse Ai, que autoconhecimento. Então, bom. fui morar em comunidades, fui construir ecovilas, né? Eu acredito nesse propósito mesmo de a gente ter lugares de conhecimento, de estrutura, de conexão com a natureza. Então, isso foi bem aceito, né? Claro que não por todos, muita gente que concorda, que ama, que adora, nunca participou. Então, tenho amigos que sempre que me vê, cara, que incrível o seu trabalho, gosto dos seus textos, gosto das suas reflexões, mas nunca foi em absolutamente nada, nenhuma roda Olha, grátis de 1 hora, assim, né? De ouvir ali, de estar ali e falar, não vou nem falar nada, só quero ouvir. Então, tem muita resistência mesmo, né? Mas eu acho que faz parte do processo, é algo que está realmente, né, culturalmente mudando. No Brasil, a gente ainda está mais atrasado que outros países que têm esse diálogo já um pouco mais para frente, então também a gente vai aprendendo ali como já estão fazendo, o que está dando certo. verdade. Agora tivemos um grande desafio aí com relação às crianças, né? Porque essa onda, né, mais conservadora trouxe aí falar de sexualidade é perigoso, então eu sinto que muitos homens que queriam trabalhar com jovens deram um passo para trás por ver que está um terreno muito perigoso, de arrumar muita confusão, porque eu acho que, de fato, os jovens é que têm, né, que trazer essas reflexões, e eles estão dando exemplo, né? Todos os trabalhos que fiz com jovens estão mostrando que estão mais abertos, que está um pouquinho mais fácil de lidar, e esses processos vão sendo questionados, né? Uma vez fiz uma roda na favela, é, com meninos que estavam num projeto socioeducativo ali, que tinham cometido um crime, né, e estavam e aí conversando com eles e, nossa, é isso, lá dentro da comunidade os meninos se beijam, se abraçam, né, falou, acabou esse preconceito, lógico que não todos, né, com certeza, mas de ver eles falando isso, não, tem o nosso amigo que namora com meninos, não sei o quê, mas então de ver isso mais leve, assim, eu acho que, né, tá mudando, mas ainda são grandes Sim. processos. Eu percebo tanto que está mudando assim, e às vezes eu tenho que me concentrar, porque é o seguinte, às vezes eu ouço alguma fala assim em volta, que é uma fala que não tem nada a ver com o meu propósito, com o que eu acredito. Eu falo, gente, eu falei, Senhor, dá luz para essa pessoa, porque é a única coisa que eu posso pensar, porque aquilo entra aqui, mas eu falo, gente, ainda bem que não passa, né? Porque eu falei, você não consigo mais conceber algumas palavras, né? Então, assim, eu acho que não tem nada a ver, e às vezes eu me sinto até intolerante com isso, e não posso ser intolerante, né? Porque tá todo mundo buscando o seu melhor, tá todo mundo buscando a sua desconstrução, ou não, mas de alguma forma essa pessoa ela ainda não achou o caminho dela, né? Eu acho que você vai ter que ser no tempo dela, alguma coisa assim. A minha sensação é que é isso, é um processo, né? Processos são longos, não são coisas que vão acontecer da noite para o dia, nem em um mês, nem em um ano, são processos longos, demorados, mas há um movimento neste caminho, né? Há um movimento nessa tentativa de mudar, nessa tentativa de ser menos machista, menos rígido, talvez seja uma palavra melhor, que eu acho que de você começar a olhar as coisas, tentar ver os outros ângulos das situações, porque muito do que a gente percebe nesse machismo, que tá bom, é estrutural, é cultural, né, é educação e tal, mas muito é assim, é o não olhar o outro, você não olha, no caso, vamos considerar a parceira, você não olha a sua parceira, você não se preocupa com o que isso que eu falei, isso que eu fiz, pode ter impactado nela, como ela pode ter se sentido, como ela pode interpretar isso, né? E acho que agora tem esse movimento de vamos olhar para o outro, e eu acho que isso é que está fazendo esse processo andar. Concordo. E
estendo mais, eu acredito que, né, esse machismo, essa masculinidade tóxica, esse patriarcado, é isso que está fazendo com o planeta, né? Está machucando, está destruindo sem olhar, sem falar, poxa, eu acho que, né, a gente está aqui, tem aquela troca de que dar e cuida e recebe, mas não está tendo mais. E, e Boa eu vejo colocação. que tem processos também que nem todos estão querendo essa evolução mesmo, né? Pessoas que acreditam mesmo Tem que, resistência. que o homem é superior à mulher, né? São racistas, são misóginos, né? Infelizmente tem pessoas que são assim mesmo e é importante a gente saber, né? Que tem e que aí é um processo mais hoje que as leis, né? A gente tem leis amparando isso para que cuide, para que as pessoas, né? Elas podem pensar isso, mas elas não podem dizer, não podem agir, não podem se expressar dessa forma. Então, eu acho que isso é importante. E para todas as outras, né, estamos aí abertos para ajudar nesse processo de transformação, de entendimento, porque é algo que tem esse benefício, né? É isso que nós homens é importante. Eu sempre falo que nós homens precisamos entender que tem de fato uma palavra que eu tenho usado que é suicídio de privilégios, né? A gente tem que entender que tem sim. E quando eu trago a campanha, eles votam nelas, né? Então para a gente, para os homens trazerem mais mulheres na política, por quê? Porque é Sim. entender que, olha, a gente foi beneficiado sim, e que hoje a gente precisa tirar, porque não é um direito, é um privilégio, né? Então, a gente entender quais são os nossos privilégios, eu acho que aí é todos, né? Nós brancos entendermos isso, né? Nós homens e as pessoas entenderem que precisam abrir mão. A gente precisa trabalhar junto para trazer essa igualdade, para trazer esses novos olhares. E tem, né, de fato, um medo aí que a gente conversa com os homens e é consciente, é inconsciente, de que, até por isso, né, feminismo às vezes virou até um palavrão, né, de que, Virou. ai, é feminista, nem sei se eu não quero falar que sou feminista, eu sou a favor da igualdade. Poxa, né, então tem esse desafio, assim, mas eu acho que estamos trabalhando para entender, né, que essa igualdade ela é boa para todo mundo, ela vai ajudar e até para a gente não destruir o nosso planeta, assim como estamos nos destruindo com esse nível de violência, né? É verdade. Eu penso que assim a palavra feminismo, ela assim, ela mudou a vida de muitas pessoas, né? Mas eu penso assim também que infelizmente ela ficou, as pessoas entendem de uma forma diferente, né? O feminismo. Por exemplo, uma questão assim bem simples, né? Do tipo, eu já vi isso, né, nessas coisinhas de Facebook, né? Se meu marido quiser comer, ele que coloque o prato, ele que faça o prato dele, que ele tem mão, a mão dele não vai cair se ele fizer o prato dele. Eu fico pensando assim, sabe? Às vezes eu penso da seguinte forma: é um casal, esse casal se trata bem, esse casal se cuida, né? Então, eu já vi em reuniões de família, eu fazendo o prato do meu marido e recebendo olhares, né? Então eu fico pensando assim, só que ninguém perguntou assim, ninguém vê como que ele me trata, como que a gente se trata bem, né? Então eu acho que essa questão do feminismo, como você falou, eu acho que assim, infelizmente para algumas pessoas, ela ainda soa de forma errada e é muito diferente do feminismo, pelo menos o feminismo que eu acredito, né, ao pé da letra, que são a igualdade mesmo, né? Eu percebo muito isso. Sim, tem muitos processos, né? Quando a gente vai ampliando, vai aprofundando, né? Vai se tornando mais fácil de entender e ao mesmo tempo entra, né? Radicalismo, entra É, vertentes, entra desavenças. E eu acho que esse processo acontece muito, né? Tem muitos medos, né? Das mulheres de esses grupos de diálogo de homem virar clube do bolinha, né? Como a gente fala aqui no Brasil e porque de fato existe alguns, né, que são mesmo o clube do bolinha. Existe hoje grupos de homens também que são misóginos mesmo e que se afirmam isso e que tem grupos e são organizados e tem Instagram com milhões de seguidores, assim. Então também é tem, né, assustador, né? tem muitos processos acontecendo conjuntamente,
mas eu acho que é um momento de a gente ir se abrindo e mudar, né? E querer ser feliz. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com que também a gente está isso julgando o outro para ser julgado. Eu, né, como terapeuta, busco isso e ao mesmo tempo como ativista, porque eu sinto que a gente também precisa mudar a sociedade, não dá para a gente mais, né, ficar vivendo dessa forma, mas precisa de cada um e para cada um vai ser importante uma coisa, né? Então eu vejo, uma vez eu fui num lugar e tinha um pessoal de meio ambiente fazendo um trabalho lindo assim. E aí para comemorar o trabalho incrível que eles fizeram um super churrasco com um boi morto lá no meio de tudo assim. E é isso para eles, né? Eu como vegano olhei aquilo e falei, nossa, eles estão cuidando do meio ambiente, né? Mas é isso, eu tenho um olhar através de uma perspectiva, através de uma questão que eles não tiveram, e quando tiveram a cultura ou ainda o momento deles, falou, isso ainda não é importante para mim, Sim. né? Só que é isso, a gente não dá para falar mais como os homens, né? Ah, desculpa por ser homem. E não fazer nada, né? Não é isso. Sim, nós homens, né, criamos um sistema onde nos perpetua ser violentos, onde ter privilégios que não estão legais para nós nem para a sociedade, então agora estamos olhando para isso e trabalhando para uma transformação. Sim, no intuito da mudança mesmo, né? De transformação e mudança. Isso aí. Excelente a sua colocação, porque é bem isso mesmo, é você saber que cada um vai entrar no seu ritmo, alguns vão bater pé na posição deles lá sei lá, de machista, de patriarcado, ou sei lá do quê. Alguns vão estar mais dispostos a mudar, alguns vão aprender a mudar num processo mais lento, e cada um é cada um, né, gente? Não dá para... O importante é que, como você falou, tem as leis agora e existe todo um apoio para que as pessoas mudem, para que as pessoas tentem mudar, pelo menos. É isso aí. Agni, e para a gente, você está com algum trabalho agora, nesse momento, algum projeto que você está divulgando? Me conta mais da sua agenda aí agora. Eu tenho focado um pouco mais em trabalhos individuais mesmo, porque eu sinto que nessa pandemia, pós-pandemia, as relações aí estremeceram muito, então Sim. atendendo muito pessoas individualmente, casais e homens, né? Para lidar com essas percepções, que acontece isso, né? Percebe, putz, isso, estou sendo machista. E agora? Como faz? Como, né, lida com isso? Tanto os homens quanto as relações. Mas sim, eu participo de rodas, né? Hoje as rodas estão sendo online. Estou começando também agora uma roda mista para a gente começar a conversar um pouco mais entre homens e mulheres e aprofundar mesmo sobre esses temas, né? E também workshops, né? Não tenho nenhuma data agora marcada, mas eu tenho dado workshop. Dei a semana e já vou dar agora esse mês que vem também, chama Retirando a Armadura. Então, para nós homens olharmos, né, as armaduras que a gente está usando aí e identificá-las e ir retirando. Então, um processo de autoconhecimento profundo, mas também acolhedor. Que bacana, que bacana. Diálogo masculino, é isso que a gente precisa, né? É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu acompanho seu trabalho há pouco tempo, na verdade, mas assim, já me interessei muito, já fucei seu Instagram muito ali, vendo as coisas com que você trabalha. O que você precisar, conta comigo. Conta com a Vanessa também, eu já falando pela Vanessa. Vai, Vanessa, fala você. Mas é para falar mesmo. Conta comigo mesmo, porque assim, a gente quer mesmo essa desconstrução, né? No sentido da mudança, de transformação, a gente está no mesmo caminho, né? Então, assim, conta comigo, conta com os nossos braços, o que precisar que a gente puder ajudar de alguma forma, estou à disposição e acredito que a Vanessa também. Deixa o nosso espaço aberto também para que você queira trazer outras vezes, outras falas e outras mudanças que você for descobrindo aí no meio do caminho, pode trazer para a gente, que a gente vai receber de muito bom grado. A gente adora isso. Agni, agradeço muito, como a Eliane diz, você ter concordado em vir aqui conversar com a gente, você trazer toda essa visão masculina do masculino, é muito legal, é muito importante isso.
fico muito contente, porque eu acho que esse papo rendeu muito, dá para render muito mais ainda, mas a gente tem um limite aí de tempo. De toda forma, como a Eliane falou também, estamos à disposição, se precisar de alguma coisa, se der para a gente ajudar aí, ou participar de alguma coisa que você acha importante, faz um contato com a gente. A gente vai colocar, a Eliane sempre coloca no final, né, no podcast o seu contato do seu Instagram, então, para as pessoas que quiserem te procurar, que quiserem te achar, quiserem seguir o seu trabalho, porque é um trabalho muito legal também. E obrigada novamente por estar aqui conversando com a gente, porque isso é muito importante para a gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, adorei. E, assim, quero que a gente converse mais vezes. Agradeço muito participar dessa conversa. Acho muito bom, né? Podemos olhar para esses assuntos tão importantes e, ao mesmo tempo, também trazer experiências de que tem mudado. E eu gosto de contar uma história que foi o que me trouxe essa grande mudança também, de ver como, né, o lugar do parto, ele sempre foi um lugar tão feminino, né, do sagrado feminino, das mulheres, durante milênios. Né? E, de repente, quando o homem entrou naquele espaço, ele não entrou como pai, ele entrou como médico, né? Eu que mando aqui, eu agora que sei o que fazer. Eu que vou trazer, né? E eu acho que é isso que o patriarcado está fazendo no mundo, né? Está fazendo em nós homens, é o que nós homens aprendemos a fazer nas relações, nos trabalhos, de a gente chegar invadindo. Então a gente não chega como pai, como companheiro, de vamos lá, estamos junto, né? Para ter esse filho nosso, estou aqui para te dar toda a força e todo o apoio. Não, sai todo mundo que eu faço, né? Fica aqui numa posição desconfortável que eu cuido. Então eu acho que esse é o saber de nós homens estarmos juntos, né, lado a lado, e vamos trabalhar por um bem melhor, para criar novas vidas melhores. Né? Tá vendo como a gente aprende? Eu nunca tinha pensado por esse lado. É o que eu falei no começo, a gente sempre aprende com todo mundo, com todos os nossos convidados, e até com as pessoas que mandam recados para a gente está sempre aprendendo, né? É verdade, é verdade. Bom, então, eu aviso você, assim que esse podcast for para o ar, eu vou colocar em todas as nossas redes sociais, vou colocar o seu contato aqui também, o seu trabalho. Muito obrigada, Agni, pela oportunidade de conhecer mais sobre o seu universo aí, e conta com a gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço também e agradeço a todos que nos acompanham aqui no nosso podcast sempre. Muito obrigada, gente. É sempre um prazer falar com vocês, dividir conhecimento com vocês. Agni, foi ótimo, foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. É mesmo. Muito obrigada. Até. Até.